Olá, sejam bem-vindos ao canal Edu Andrade BR. Hoje o assunto é sobre o que Renan Calheiros e o G7 quer fazer com Bolsonaro e sua família. E não só com Bolsonaro e sua família, mas também com toda a sua base de aliados. Hoje o relatório de Renan saiu e esse relatório está imputando 11 crimes a Bolsonaro. Todos eles, em tese, relacionados àquela doença que saiu para o mundo todo. E aí Renan quer prender toda a família de Bolsonaro. Então, quando eles tentam fazer isso, existe algo por trás. O que é esse algo, Eduardo? Vamos aqui. Relatório da CPI da doença chinesa deve responsabilizar 63 por crime na doença, da história lá que acontece, que não posso falar aqui o nome todo. Entre essas pessoas estão o presidente Jair Bolsonaro e filhos, ministros e ex-ministros, deputados, médicos. Relatório será apresentado na próxima terça-feira agora, os relatórios estarão na mão dos senadores e votado na quarta. Então, se essa apreciação dos 81 senadores chegar a um tipo de entendimento de crime, certamente este relatório irá ser direcionado ao PGR, Augusto Aras, e esse, por sua vez, irá abrir os outros inquéritos, outras investigações, irá apurar ponto a ponto desses 11 crimes aí imputados não somente a Bolsonaro, mas também aos seus 4 filhos, inclusive ex-mulher e outras pessoas aí que estão arroladas e que foram também até, de alguma forma, teve um convite inicial para alguns que fossem ali de alguma forma falar para os senadores como convidados, ou quando de alguma forma eles tinham lá o seu habeas corpus, poderiam até ficar calados. E quando nenhuma coisa nem outra acontecia, eles os chamavam como réus, e aí eles tinham obrigação de falar e responder a esses crimes aí que parecem mais devaneios do que crimes. O crime número 1 que Renan disse que pudera de alguma forma Bolsonaro ter cometido é o quê? O crime de epidemia com resultado de morte. Alguém consegue me dizer de onde veio essa doença? Alguém consegue me dizer o que aconteceu com as autoridades desse país, de onde veio essa doença? O que eles fizeram? Eles avisaram todo mundo, disseram que era contagioso de pessoa para pessoa, disseram que de alguma forma poderia virar Disseram também que em algum momento estava já alojado no país inteiro e tinha que fechar as fronteiras desse país, tinha que cessar os voos internacionais, sair desse país ou dessa cidade que iniciou essa doença. Seria então Bolsonaro responsável por alguma morte relacionada a essa doença diretamente? E aí ficam apenas interrogações. Não vou fazer nenhum tipo de afirmação, mas as respostas estão claras. Infração de medida sanitária preventiva. Como se infringe algo que não está sequer previsto? Você toma medidas de acordo com que as coisas vão acontecendo. E aconteceram de fato as condições das quais as picadas foram compradas a partir do momento em que um contrato pudesse ser celebrado, não apenas com cláusulas leoninas das quais os vendedores tinham todas as prerrogativas de se defender e jogar toda a responsabilidade sobre o presidente e também sobre o erário público nacional do Brasil, em que teria que o Brasil ter um fundo de indenizações caso houvesse algum tipo de efeito colateral destas picadas. E aí também outro ponto, que vem o tal do charlatanismo, dizer que os remédios lá, Ivermectina, a outra lá, cloro e o história lá, se esses remédios estavam fazendo efeito à época ou não, haviam estudos e discussões científicas que não chegou-se à conclusão efetiva à época.
Hoje já tem estudos que dizem que sim, outros que dizem que não, e continua uma discussão acerca disso. E aí, qual crime de charlatanismo é esse? Vai se processar todos os médicos? Todos os médicos que receitaram esse remédio? Vão processar, inclusive, o ex-ministro Mandetta, que falou a respeito desse remédio? O governador Flávio Dino, que também falou e positivou esse remédio? O governador Eduardo Leite, lá do Rio Grande do Sul, também falou e positivou o uso do remédio? O próprio Drauzio Varela, que também disse que era uma gripezinha, vão processá-lo? Pois bem, charlatanismo é algo que só existe se Bolsonaro faz, assim como essa história aqui que eu não vou falar, com resultado de morte, que ele criou esse elemento da natureza dentro de um laboratório e saiu espalhando para todo mundo. Foi ele que fez isso. Incitação ao crime. Isso aqui é uma das outras falas completamente que se apresenta como um devaneio. Qual crime foi incitado? Essas pessoas que estavam doentes tentarem se curar com um remédio, isso é crime de algum fato? Pode ser isso, não sei se é isso exatamente que essa incitação quer dizer. Falsificação de documento particular. Pode ser que esteja envolvendo a bula dos remédios lá de uso profilático, que querem imputar que ele tentou, porque tentou mudar de todas as formas, inclusive dizem e acusam que ele fez isso também até para intimidar um ministro que mudasse de toda forma, e o ministro não o fez, assim o acusam, e ele teve que tirar o ministro Tais. Mas isso não tem nenhuma ligação com a realidade. Emprego irregular de verbas públicas. Bolsonaro, por um acaso, gastou dinheiro na compra de respiradores que não foram entregues? Bolsonaro, de alguma forma, fez algum tipo de pagamento em algum produto que não foi recebido? Bolsonaro comprou respiradores em loja de vinhos? Bolsonaro comprou respiradores que não foram entregues em um CNPJ ligado à indústria da maconha? Ficam algumas perguntas. E por que estes senadores, que agora o acusam de prevaricação, de não ter ali feito o trabalho que era necessário à época para que as composições de defesa da saúde, da vida, etc., daqueles jargões que eles sempre utilizam, foram negligenciados por Bolsonaro em algum momento? Ou será que estes senadores que deveriam ter ali arrolado como algum tipo de réu, o senhor Gabas lá do consórcio Nordeste, os governadores que receberam bilhões e bilhões de dinheiro federal, inclusive Eduardo Leite lá fez até pagamento de folha salarial atrasado, de até encargos trabalhistas ali do Rio Grande do Sul, e nada aconteceu. E outros absurdos, encontraram bunker com respiradores dentro do hospital no Pará, e outros casos aí completamente vistos, notórios, completamente ali irrevogáveis ao ponto de dizer que não houve um crime nessas composições, mas quem tem que dizer são eles. Genocídio de indígenas, que é outro absurdo completamente fora de contexto. Aqui, dados do Comitê Nacional de Vida e Memória Indígena. Até o dia aqui, o dia 15 de outubro, houve dentro das reservas indígenas 800 óbitos de indígenas em terras indígenas. E o número de casos total foi de 54.107. Então, 54.107 casos foram lá averiguados dentro dessas terras indígenas, e desses 820 óbitos. Será que existe uma relação que 820 óbitos através de uma doença pode ser ali colocada nas costas de um presidente? É plausível isso? É racional? É digno? Penso que não. E 820 mortes de maneira involuntária, de maneira até indireta, pode ser colocado ali na conta de um presidente? Acredito que não. Crime contra a humanidade. Por quê? Baseado em quê?
Então, assim, são colocações totalmente abertas, genéricas, com nenhum tipo de ligação com a realidade, com nenhum tipo de ligação com crimes que realmente possa ter alguma validade para ser averiguado. Então, qualquer um desses pontos aqui, que eu vou continuar aqui no 10º, crime de responsabilidade por violação de direito social e incompatibilidade com a dignidade, honra e decoro do cargo. Então, assim, a gente vê que agora ele tem que ser o cara mais polido do mundo, a gente vê que ele tem que receber uma série de agressões dia após dia, até mesmo na época da campanha, que ele recebeu uma facada que até hoje não se conseguiu abrir nem o celular do Adélio, e com isso a gente vê aí todo tipo de deputado, senador, qualquer coisa que esteja vinculada a Bolsonaro, ter todos os seus segredos aí abertos, todos os seus pontos violados da sua intimidade, inclusive entrando nos apartamentos, fazendo vasculha, quebra de sigilo aí telemático, telefônico, bancário e todo tipo de sigilo possível de ser quebrado, eles quebram, e o do Adélio não se quebrou. E a gente vê também jogo de futebol, cabeça do presidente Bolsonaro, filmado com tecnologia Netflix, né, com uma qualidade Netflix, feito ali documentários com isso. Todo dia um artista da Globo cospe na cara de Bolsonaro, fala coisas absurdas sobre Bolsonaro e fica por isso mesmo. E por último, homicídio comissivo por omissão no enfrentamento da Tananã. Então, assim, isso aqui eu não sei nem o que significa, para falar a verdade, mas é como se ele tivesse, através da omissão dele, uma participação direta, objetiva, sobre as composições dolosas, que a parte culposa é quando a pessoa não tem culpa, né? Como um acidente de carro, alguém atravessou, estava escuro, não viu, então foi culposo. E doloso é quando tem a intenção. Então, quando fala assim, ó, homicídio comissivo por omissão. Então, a omissão dele causou um dolo, como se a omissão inexistente, que não foi averiguada nesses 6 meses de CPI, causasse algum tipo de entendimento por parte do Renan, Vá, você completa ali com os 3 pontos, isso ocasione uma possibilidade de ser um homicídio doloso, com o dolo, né, por parte de quem o cometeu. Então fica esses absurdos aí, para que vocês vejam o grau de loucura em que essas pessoas estão chegando, o grau de dissonância cognitiva, de desligamento, de distanciamento da realidade em que existe. E eu peço que você se inscreva aqui no nosso canal Edu Andrade BR, que você ative o sininho e que você deixe seu gostei, para que o algoritmo entenda que seja esse e outros conteúdos relevantes para o seu interesse e de outras pessoas. Eu te agradeço por você ter ficado até aqui, um grande abraço e tchau, tchau. E Bolsonaro, você vai ser inocentado de tudo isso, juntamente com seus filhos, sua família e sua base de apoiadores. Tenha total e absoluta certeza sobre isso. Um grande abraço e fiquem todos com Deus.